Paz do Senhor para a igreja. Amém. Eu acho que tem a divisão de classe agora, né, pastor? Tem? Ok. Amém. Podeis assentar. Deus é bom. Canta assim, ó. Quão grande é o meu Deus. Vai. Cantarei. Não, Deus da sabedoria. É o Deus transcendente que você está cantando para Ele? Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Tem noção do quão grande é esse Deus? Aleluia. A paz do Senhor para a igreja. As irmãs estão sentadas aí atrás, quer sentar mais aqui na frente? Vai ficar mais pertinho aqui? Já está separadinho já, né? As cadeiras, tudo certinho. Aleluia. Meu Deus, que honra, que alegria poder, né? E a gente treme, né? De estar aqui ministrando a palavra diante de mestres, doutores, né? E, sobretudo, a gente se sente tão pequeno. Quem somos nós para falar desse Deus? Os atributos dele. Né? Essa lição desse semestre, desse trimestre, está sendo assim, um aprendizado gigante. Aprender mais, tentar aprender mais um pouquinho sobre Deus. Esse Deus que nós servimos. Ele é incrível, ele é maravilhoso. Aí eu vim falando no carro assim, para o meu esposo, falei assim, a gente não tem noção, né? A gente não tem noção do tamanho dele. A gente pensa que conhece. Quando a gente vai estudar a palavra, pastor Sérgio, a gente vê o tanto que a gente não o conhece. Mas esse Deus se revelou para nós, e glória a Deus que estamos aqui nesta manhã. A nossa lição traz então aqui os 3 aspectos, né, da natureza do Deus revelado na Bíblia. A sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. O que é sabedoria? Nós estamos numa escola dominical, não é? Aí eu falei para o Gil, era bom se tivesse todo mundo com o microfone, sem máscara, todo mundo levantava, eu quero falar, tivesse um quadro aqui, vem escrever. É uma escola, então eu não vou ficar dando aula aqui sozinha. Amém? Sabedoria. Alguém quer falar sobre o que é sabedoria? Temor a Deus, o princípio da sabedoria. Alguém mais? A habilidade de fazer a escolha certa, exatamente, o princípio da sabedoria, temor a Deus, habilidade de fazer a coisa certa. A sabedoria é o quê? A lição nos diz, é um atributo comunicável de Deus, o Deus que se revelou para nós. Agora me diz aqui a diferença entre sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento? É a mesma coisa, sim ou não? Não? Sabedoria. A prática. Vamos colocar assim, sabedoria prática. Conhecimento é a teoria. Então, esse último termo, conhecimento, leva a estudar, a buscar o conhecimento, a buscar, a entender, a aprender um pouco mais. É o que nós estamos fazendo aqui. E depois, quando você busca um pouco mais, e você vem para a prática, aí então você está praticando, ou seja, você está tendo sabedoria. Agora, o interessante é que a Bíblia nos revela que no Antigo Testamento, as pessoas eles referiam a capacidade intelectual, não era no sentido só do estudo em si. Né? O estudo é o conhecimento, a busca do conhecimento. É o que a Degales faz, é o que nós estamos fazendo. Aprender a palavra. Ler a palavra, é a busca do conhecimento. Mas praticar a palavra, aí é o quê? Ler a palavra, conhecimento. Praticar a palavra, sabedoria. Está vendo a diferença? É uma diferença. Porque às vezes nós pensamos que estamos tendo sabedoria e nós estamos buscando o conhecimento. Agora, quando você pratica a palavra, nós estamos
Tendo sabedoria. No Antigo Testamento, a sabedoria nunca foi se referida à capacidade intelectual como hoje. Às vezes as pessoas, olha, a pessoa lê, tem uma pessoa tem uma sabedoria, tem PhD e tal, tem sabedoria. Aí você já vê outra pessoa falar assim, nossa, sabe aquele irmão fulano de tal, 88 anos, que homem sábio. Eu vou falar um exemplo aqui, meu pai vai fazer 88 anos dia 15 de julho. Meu pai só sabe assinar o nome, não estudou. Mas ele é a sabedoria em pessoa. A prática, a busca, o temor ao Senhor. Então, quando você busca o temor ao Senhor, quando você pratica, você automaticamente está adquirindo a sabedoria. E no Antigo Testamento, então, os homens que iam até Deus em busca de instrução, esses sim eram considerados homens sábios. Eles estavam buscando a sabedoria do Senhor. Como Moisés. E olha que Moisés tinha um conhecimento, que Moisés foi um homem estudado, letrado, formado na melhor escola da época. Foi o líder Moisés. E é o líder que Moisés se tornou. Só que quando você vai ler a história de Moisés, você entende que o conhecimento que ele adquiriu, pastor Oséias, ali no Egito, né, nas escolas ali egípcias, ele não foi aplicado na prática lá no deserto. Porque lá foi a sabedoria mesmo, foi Deus, o Deus revelado para ele. O temor, a importância. Que o pastor Jefferson falou, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O grego, né, significa inteligência, conhecimento. Todavia, essa inteligência e conhecimento estão mais relacionados como saber viver do que aprender. Ou seja, então a sabedoria é a prática da palavra. Amém até aqui? A sabedoria é um atributo de Deus. Agora nós vamos precisar que todos fiquem com as Bíblias bem apostas, que nós estamos no estudo, na escola. Então vamos ler lá em 1 Timóteo 1:17. Quem achar pode ler, por favor. O Senhor é o Deus da sabedoria. 1 Timóteo, capítulo 1:17. Pode ler? Ora, ao Deus eterno, imortal e visível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Esse versículo, irmãos, ele inclui esses três atributos de Deus, que é a sabedoria, a transcendência e a imanência. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Esse Deus que se faz presente aqui, essa sabedoria que se faz presente aqui. Lá no livro de Judas, no capítulo 5, versículo 25, alguém quer procurar aí? Judas capítulo 5, versículo 25. Alguém está procurando Judas capítulo 5? Não, tá não, capítulo 5 não. Só o versículo 25, brincadeira aqui. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Aleluia! É esse Deus que nós adoramos. Sabe, quando eu estava estudando a lição, e a gente lê esse versículo, meu Deus, é profundo. E às vezes nós nos prostramos diante dos problemas, nos prostramos diante das intempéries da vida, nos prostramos diante do medo, nos prostramos diante da decepção, nos prostramos diante do pecado, nos prostramos diante do fracasso. E esquecemos que nós adoramos um Deus poderoso desse. Consegue entender a profundidade? Jesus é o presente de Deus ao homem. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 12,
1 Coríntios 12, versículo 28. 1 Coríntios 2, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Os irmãos estão entendendo até aqui? Ou seja, alguns têm a palavra de sabedoria, certo, pastor? Outros, com o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E todos é ligado a Deus. Tudo vem ligado. Vem do Senhor. Se eu tenho a palavra de sabedoria, o pastor tem a palavra do conhecimento, o irmão tem um dom de profetizar, o outro tem um dom de cantar. Tudo é para o Senhor. Essa sabedoria que vem do Senhor entrega a nossa igreja, entrega a nós. Lá em Efésios 1:17, o Senhor se revela, Efésios 1:17. 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Aqui nós estamos caminhando para conhecer quem é essa sabedoria personificada que nós vamos falar aqui ainda. Olha só. Para que o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria. Lá em Tiago diz que quem quer sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá gratuitamente. Então, às vezes, nós ficamos aqui adorando ao Senhor e nós não buscamos tantas coisas. E nós não buscamos o espírito de sabedoria. A Bíblia revela um homem muito sábio, que eu admiro muito a vida dele, Daniel. Daniel foi levado cativo, né, pelo cativeiro babilônico, salvo engano, cativeiro babilônico. Daniel era um homem letrado. Ele foi escolhido para levar, para ir cativo, mas chegou lá, Daniel foi morar no palácio. Mas Daniel tinha espírito dos deuses, não é assim que a Bíblia diz? Lá em Daniel? Tinha o espírito dos deuses. E o que mais Daniel tinha? Quando Belsazar estava perdido o que fazer com aquela escrita na parede, alguém disse: ó rei, existe no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses. Não foi assim? Eu anotei aqui. Que tem o espírito dos deuses, e no tempo do teu pai, Nabucodonosor, se achou nele. O que se achou em Daniel? Alguém achou aí? No livro de Daniel? Se achou nele, olha só. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses. Nos dias de teu pai, Nabucodonosor, se achou nele. Olha o que se achou em Daniel. Luz, inteligência e sabedoria. Nós temos uma igreja, um pastor, que se preocupa, coloca a igreja na busca por conhecimento e a prática da sabedoria. Isso é louvável. Não é porque o pastor está aqui, não, mas pastor, parabéns, porque o Senhor tem nos colocado, tem colocado no nosso coração o desejo pelo aprendizado, pelo conhecimento, pela busca da sabedoria e a prática da sabedoria. Leia a Bíblia. Mas não é só ler a Bíblia, pratica também a palavra. E quando você lê, a gente fica tão apaixonado com a palavra do Senhor, que você pensa: meu Deus, como não seguir? Aí você vê a vida de Daniel. Quem foi Daniel? Um homem que andava com Deus. Mas o que achava nele? Luz, inteligência, sabedoria. Agora, o Deus de Daniel era um e o meu é outro? Sim ou não? Não é. Deus é imutável, ele mudou? Não, é o mesmo. Mas quando nós começamos a buscar essa sabedoria, o Senhor nos dá. Amém? Glória a Deus. Amém até aí? Jesus é a sabedoria personificada de Deus. Amém. Dê um glória a Jesus.
Jesus é a sabedoria personificada de Deus. Lá em 1 Coríntios 1:21. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Amém? Alguém achou aí? Olha o que diz lá em 1 Coríntios 1:21. Visto como... Eu vou ler o versículo 20 que o apóstolo Paulo estava dizendo assim. Ó, ele estava falando sobre a mensagem da cruz para os coríntios. E ele disse bem assim, ó. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Não conhece a sabedoria de Deus, não conhece a essência de Deus por sua própria sabedoria. É através do Espírito Santo. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aí eu vou para o versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Oh, esse versículo é lindo demais. Pregamos a Cristo. Quem? Eu vou falar e vocês repetem bem alto para o inferno balançar. Quem é a sabedoria de Cristo? Quem é a sabedoria de Deus? Cristo. Quem Ele é? Poder de Deus. Repete. Poder de Deus. Poder de Deus. Sabedoria de Deus. A sabedoria personificada. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Cristo é a sabedoria personificada de Deus. Ele é a maior fonte de sabedoria. E nós vemos a sabedoria de Deus na criação. Aqui nesta manhã foi cantado louvores que enaltecia e dizia sobre a sabedoria de Deus, a criação de Deus. A natureza que você olha, tudo é sabedoria de Deus. Você é a sabedoria de Deus. E eu gostaria que alguém lesse para mim Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3, 19, versículo 20. 3, 19, versículo 20. Amém? A sabedoria na criação. Provérbios 3, versículo 19 e 20. Pode ler? Pode. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilaram o orvalho. Amém. A sabedoria de Deus, todo o tempo nós vemos a sabedoria de Deus. A sabedoria revelada de Deus. Mas falamos lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ainda continua lá em 1 Coríntios. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, antes oculto, a qual preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Pastor Oséias, a gente estava estudando a lição. É tanto aprendizado que nós temos e a gente se sente tão pequeno. A gente sabe assim, meu Deus, como eu não sei nada sobre ti. A gente se coloca, sabe, pastor Jefferson, eu falo, gente do céu, eu sou... Quem sou eu? Quem sou eu para estar aqui agora falando sobre a sabedoria de Deus, a transcendência e imanência? Se você pudesse sentir o que eu estou sentindo aqui, eu me sinto assim. Eu me sinto um amontoadinho de barro. Quando você olha a grandeza do sol, quando você olha o canto das baleias, os cientistas descobriram que as estrelas louvam ao Senhor. A Bíblia diz que as estrelas louvam ao Senhor.
Glória a Deus, dê um glória a Deus nessa manhã. Você está aqui nessa manhã, você já glorificou o nome desse Deus, a própria sabedoria? Você já glorificou o nome dele aqui nessa manhã? Aí quando eu estava estudando a palavra, missionária Maria José, eu me senti tão pequenininha. Essa sabedoria do Senhor ela nos constrange. Pode falar, pastor. Missionária, Davi, o rei Davi no Salmo 8, ele expressa toda a sua pequenez diante de Deus. Olha o que diz os primeiros versículos. Pode ler. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e o vingativo. Aí ele continua, e lá na frente fala, quem é o homem? Para que te lembres dele. Olha só, quem sou eu para que tu olha para mim? Aí eu concluo aqui com minhas palavras. O homem nada mais é do que a coroa da criação de Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Você viu o que o pastor Jefferson acabou de ler? O homem é a coroa da criação de Deus. E por que nós nos prostramos? Por que nós nos colocamos como cauda? É uma lição, pastor Oséias, de reflexão. Porque é muito grandioso esse Deus. Para, às vezes, a gente viver sabe? Às vezes a gente vê de forma tão, como se diz, tão devagar, tão sem ânimo, sabe? Eu vejo aqui o pastor esforçando, falando, e leia, e estude, e ore e tal. Sabe, você vê aquele ímpeto, aquela alegria para falar. Parece que se ele pudesse, ele mudava, né, a gente toda assim, do jeito que a Bíblia manda. Mas está aqui a palavra, busca a sabedoria de Deus. Nós adoramos um Deus, dono da sabedoria. Nós não fomos chamados para ficar lá atrás, não. Você sabe por quê? Vou te falar já já. Vamos continuar aqui a verdadeira sabedoria. O ensino do Espírito Santo. 1 Coríntios 2. Irmãos, nós estamos aqui dentro, tudo dentro aqui da nossa lição, tá? É porque eu faço uns estudos aqui, eu queria uns slides, eu queria uns quadros aqui para escrever, mas vamos lá. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Ora, por quê? Se a tivesse conhecido, quem? A sabedoria, não teriam crucificado o Senhor da glória. Nem olhos, mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. A sabedoria desse século, tudo que você vê acontecendo na ciência, em tudo. Eu estava conversando com meu esposo, os cientistas descobrem isso e descobrem aquilo, e é uma coisa linda, e eles se empolgam, né? Nós vamos falar isso mais no final aqui do fechamento. E aí eu peguei e falei para ele, meu Deus, mas a igreja já sabe. Aí está lá o povo ganhando prêmio Nobel, essas coisas todas, porque descobriu aquilo. Sendo que eu e você já sabíamos. E por que nós ficamos tão calados, né? Dá vontade de pegar um alto-falante e anunciar para o mundo inteiro que a sabedoria de Deus foi revelada para nós. Que nós conhecemos esse Deus transcendente, esse Deus imanente, esse Deus sábio. Meu coração está regozijado nessa manhã, pastor Jefferson. Estou igual o senhor, sou empolgada, né? Estou empolgada para falar. Não é igual o evangelista Gil, né? Não, eu sou empolgada para falar. Dá vontade de chorar.
É muita alegria saber que nós adoramos esse Deus. Vamos correr aqui. Agora, quem é ou o que é a multiforme sabedoria de Deus? Alguém pode responder? Quem é a multiforme sabedoria de Deus? Para nós fecharmos aqui sobre sabedoria. Amém? Alguém quer responder? Multiforme sabedoria de Deus, Efésios 3:10. Olha que coisa linda. Pastor Zéias. Quem é a multiforme sabedoria de Deus? Para que, pela igreja... isso é muito lindo, gente. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A multiforme sabedoria de Deus. Jesus foi revelado à igreja. E hoje, eu e você, tenta olhar para você, olha para você, olha para sua mão então, olha para sua mão. Se estivesse no espelho, não tem um espelho, olha para sua mão. Ele te entregou uma sabedoria. Ele revelou para nós Cristo. O Verbo se fez carne, o Deus se fez homem. Para que ele me entendesse a você. E para hoje, você entender que eu e você somos a sabedoria de Deus manifestada na terra. Nós somos a credenciada do reino de Deus na terra. Não existe presidente, não existe governo, não existe país que representa Deus na terra. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Foi revelada para mim e você. Somos a igreja, a representante. Hoje nós anunciamos Cristo, anunciamos a salvação. Agora, você está entendendo o nível que o Senhor nos colocou? Sim ou não? As irmãs atrás, está entendendo? Está entendendo? Que vocês fazem parte dessa multiforme sabedoria, porque Cristo, o Deus personificado como homem, o Verbo divino que se revelou, veio aqui para morrer, se tornou homem, morreu, ressuscitou e deixou eu e você como representantes dele aqui. Colocou em nosso coração essa luz, esse conhecimento, essa sabedoria. Está ao nosso alcance. Não está só ao alcance do pastor Zéias. Não está só ao alcance da missionária Maria José. Não. Você tem uma Bíblia em casa? Sim ou não? Conhecimento, leia a Bíblia. Tá. Eu realmente não sou de ficar postando lá quando termina o mês. Postei e tal. Não é do meu feitio. Estou lendo a palavra do Senhor, impulsionada. Nós estamos numa igreja que ensina, buscar o conhecimento e praticar a palavra. Porque só quando você pratica é que você se torna sábio. Não adianta você ler a Bíblia de capa a capa se você não praticar. Agora eu vou lembrar você mais uma vez nessa manhã. Você vai sair daqui pulando, meu Deus. Eu sou representante do teu reino. Tu colocou sabedoria em mim, porque tu mandou Jesus para cá, o verbo personificado, a sabedoria personificada, né, que era a multiforme sabedoria de Deus, mas hoje, pela igreja, olha o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, para que,
pela igreja. Alguma versão disso aí? Eu não trouxe a minha versão, tá no celular ali da King James, tem outra versão. É a igreja. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja revelada. E olha, ele diz mais. Agora, dos principados e potestades. Ou seja, então, os principados, os anjos, as potestades, os demônios, tudo, vê a luz que é em você. Nós estamos sendo observados. Estamos sim ou não, pastor Oséias? Estamos todo o tempo sendo observados. Você pensa que não? Você pensa que não. Você está sendo observado. Sabe aquela hora da fraqueza, pastor? Aí de repente você se fortalece. Mas há um poder, não subestime, que há reinos, demônios, que fica de olho na igreja do Senhor para derrubar e para ver qual é a sua fraqueza. Mas quando você está arraigado na rocha, quando você se reconhece a sua pequenez, a sua insignificância sem Deus, o pozinho que nós somos, o amontoado de barro que nós somos. Quando você reconhece, fala, Senhor, sem ti eu não sou nada. Ele nos fortalece. Ele nos coloca para cima. Porque você é templo, é habitação do Espírito Santo. Amém? Então a sabedoria de Deus, ela não foi adquirida, pois Ele, oh aleluia, Ele é a própria sabedoria. Ele, quando foi criar o céu e a terra, Letícia, ele não sentou e falou assim, vem aqui, sabedoria, senta do meu lado, eu vou criar a terra. Me ensina aqui, sabedoria, me ensina como é fazer a lua, me ensina como é fazer a Letícia, me ensina como é fazer o homem. Não. Ele é a própria sabedoria. Para eu vir aqui falar, eu tive que estudar e não vou conseguir falar, não vou conseguir às vezes passar. Mas dentro da minha limitação humana, dentro da minha pequenez, sou limitada. Eu só sei que nada sei. Não diz um filósofo aí? Eu só sei que nada sei. Mas eu só sei que tem um Deus que se fez carne, habitou entre nós. E Ele me resgatou você. E hoje nós somos a sabedoria dEle aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Aí tem alguns estudiosos, alguns filósofos, alguns teólogos, que diz que o Deus abandonou a sua criação, sim ou não? Fez a criação, foi embora. Não? Lá em Isaías 57:15. Esse Deus transcendente. O que é transcendente? Transcendente. Na religião, a transcendência é o aspecto da natureza e do poder de uma divindade que é totalmente independente do universo material, além de todas as leis físicas conhecidas. E na teologia, diz que Deus é transcendente da criação na medida em que Ele está acima dela e não é limitada por ela. Não sendo limitada por ela, pelo espaço e nem pelo tempo, como é o mundo natural. Transcendência. Ele é o próprio Criador. Inalcançável. É triste ver algumas pessoas que só conhecem o atributo de Deus, transcendência. Porque quando eu falo de transcendência, eu coloco Deus está acima do homem, sim. Está acima da criação, sim. Só que não tem como eu falar da transcendência sem falar da imanência. Está entendendo aqui? Esse Deus não tem como. Os dois, eu preciso aprender que Ele é transcendente. Sim, eu sei que Ele é transcendente, mas eu preciso entender que Ele é imanente. Nós vamos continuar. Lá em Isaías 57:15, diz, Carla, sim. só acrescentando um detalhe aí, ó, pastora Zé. Tava A sabedoria é aluna de Deus, sabia?
Amém, pastor. Obrigada Está lá pela em colocação. Provérbios 8, versículo 22. Leia aí, diz, pastor. Versículo 22 diz: O Senhor me possuía no princípio do seu caminho e antes das suas obras mais antigas. Aí lá no versículo 30 diz: Eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, fogando perante ele em todo o tempo. Meu Deus. Você tem noção desse versículo, da profundidade? O que nós somos aqui na terra, pastor, esse versículo nos deixa... Eu adoro esse Deus, eu sou apaixonada, eu sou alucinada nesse Deus. A sabedoria era sua aluna. Então, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que nós pegamos ele, colocamos dentro de 4 paredes e fizemos ele tão pequeno, tão limitado. Já imaginou, missionária Maria José, o tanto que nós limitamos um Deus tão grande? Um Deus que a própria sabedoria é a sua aluna. Não tem teólogo, não tem doutores, PhDs para chegar aqui e tentar explicar Deus. Deus, você não explica, você vive, você crê, ou você acredita, ou você não acredita, Ele é Deus. Ou você o adora, ou você não adora, Ele é Deus, continua Deus. Missionária, Sim. os discípulos lá no barco também fizeram essa pergunta. Quem é este Deus que obedece, Que até o vento e o mar obedecem. obedecem? Então, eles também fizeram esse questionamento. Fizeram. Quem é esse? Quando Jesus acalmou a tempestade. Agora eu te pergunto, irmã, o mar tem ouvido? Tem? O vento tem ouvido? Como é que ele falou? Jesus falou assim: vento, aquieta-te, mar, se acalma. Ele tem ouvido? Já parou para pensar nisso? Ele tem ouvido? Não, quando a gente vai ver a natureza, a adoração da natureza, a reverência da natureza, do sol, da lua, dos peixes, dos bichos, dos animais, do vento, do mar, da chuva, tudo a criação de Deus, a sabedoria dele na criação, a gente fica com vergonha. Agora, por que Deus fala, Jesus fala, o mar obedece, o vento obedece, e por que a Bíblia diz para você, e eu e você não obedecemos? Na oração de Josué, o sol parou. Oh, o sol parou. Retrocedeu Você alguns viu? graus. O sol. O sol. A iluminação da casa de Deus, a lua é o abajur da casa de Deus. Eu fico imaginando Deus sentado e olhando o que Ele fez. E olhando eu e você aqui na terra. Tão pequenininhos. E às vezes se acha tão grandão. Às vezes a arrogância do homem, a soberba, é tão gigante. Que a natureza deve ficar com vergonha quando olha para nós. Aí quando eu vejo que o mar não tem ouvido e obedece a Deus, meu Deus, eu tenho ouvido. Tem um estudo, em outra oportunidade eu adoraria passar aqui, pastor Oséias, uns cientistas, um grupo de cientistas gigantes aí, fizeram uma pesquisa e captaram o som das estrelas. Das estrelas. Qualquer orquestra do mundo ficaria com vergonha de ver as estrelas cantando. Elas emitem um som. Parece que elas cantam, tem uma primeira voz, depois tem a segunda voz, tem outra voz. Sabe, Letícia? A gente que canta assim, meu Deus do céu, eu não canto nada. Não canto nada. As estrelas. Captaram os sons das estrelas. Louvando ao Senhor. Você chora. Aí captaram o som das baleias, louvando ao Senhor. Aí quando foi essa semana, eu estudando, eu fui ensinar para as crianças o que era transcendência e imanência. Acho que o Davi já pegou.
Transcendência e imanência, porque são termos que às vezes nós não usamos no dia a dia assim, né? E aí a Radassa falou assim, mamãe, então, a gente tem um porquinho da Índia, né? Aí ela chama ele de Flux. O apelidinho dele é Bolota. Mamãe, o Bolota todo dia de manhã fica fazendo esse barulhinho, então ele está adorando a Deus? Está adorando a Deus. Tudo, a Bíblia diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Isaías 57, versículo 15, diz bem assim. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha o Deus transcendente e imanente nesse versículo. Amém? Existe um diálogo entre Jó e Deus, se você já leu o livro de Jó. É incrível, né, pastor Jefferson? E lá em Jó, o versículo 4 a 10, Jó diz assim, ele é sábio de coração, poderoso em força, que se endureceu. Quem se endurece contra ele teve paz? Quem se endurece contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam e que no seu furor as transtorna, o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol e ele não sai, ele sela as estrelas e que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, o que faz a Ursa, o Órion, os 7 estrelas, as recâmaras do sul, ele sustenta as galáxias. Imaginou Deus fazendo tudo com a mão dele. Ele pensa, existe. Ele fala, tudo vai existir. Esse Deus transcendente. A transcendência de Deus trata dessa essência, dessa grandiosidade que Ele é. Só que mesmo transcendendo a tudo e a todos, Deus não abandonou a sua criação como muitos pensam, e nem muito menos entregou à humanidade a sua própria sorte. Sabe quando as pessoas falam assim, Deus me abandonou. Cuidado com o que você está falando. Não tem como ele ter te abandonado. Ué, se ele abandonou você, você não existe mais. É isso? Porque o verbo se fez carne, manifestou. E hoje eu e você somos representantes dele, somos o tabernáculo dele, somos o templo dele. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templo do Deus vivo. Como é que ele te abandonou? Não seria você que abandonou ele? Sim, faz sentido. Não é Deus que nos abandona, é nós que o abandonamos. Não tem como ele abandonar a sua criação. E Jó continua esse diálogo, né? Lá no Salmos 95, o salmista diz assim, o Senhor é Deus grande, o Rei grande acima de todos os deuses. Aí quando é lá no Salmo 138, ele revela as duas características, os 2 atributos de Deus, a imanência e a transcendência. Olha que coisa linda. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo ele conhece de longe. Então, às vezes, nós estamos na igreja, o pastor nos ensina, os estudiosos vêm aqui e nos ensinam, a palavra nos ensina, e às vezes nós não colocamos em prática, não buscamos entender que Deus, além dele ser transcendente, ele se revelou. Ele não é inalcançável. Ele é grande, poderoso, soberano, majestoso.
Mas Ele se importa com você. Ele se encurva para ver você. Ele se levanta do trono para cuidar da igreja. Sabe quando a gente ouve os profetas e diz assim, ó, Deus se levantou para trazer isso, isso. Esse Deus transcendente. Por que que a igreja caminha às vezes tão esmurecida? Missionária, aproveitando esse gancho aí de Jó aí, porque a palavra de Deus fala lá em Salmos que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Satanás nem isso concedeu para Jó, porque na manhã ele teve que sepultar 10 filhos, dentre funcionários e outras coisas. Mas aí esse debate entre Jó e Deus aí, essa conversa face to face, cara a cara, o Senhor chega para Jó e fala assim, agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responder-me-ás. Onde estava tu, Jó, quando eu fundava a terra? Faz-me saber. E lá no versículo 39, uma pergunta mais fácil ainda. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou considerar-te as dores das servas? Mas aí não é aí onde eu quero chegar. Eu quero chegar que muitos dizem por aí, eu estou falando de filósofos, pessoas que não acreditam em Deus, né? Que a teoria deles é aquela ainda, a teoria antiga, que não faz nem questão de falar aqui. Mas muitos dizem que Deus criou o homem para a sua adoração. Aí eu lhe falo, se Deus criou o homem para a sua adoração, a criação é pífia. Porque se o homem nascer, crescer e morrer e não dar glória a Deus, Deus continua sendo Deus. Amém, continua sendo Não Deus. tem como ele deixar de ser Deus, porque o homem não deu glória a Deus. A realidade é esta. Como a senhora mesmo falou aí, nós não temos adjetivos. Quanto mais estudamos Deus, mais ficamos, deixamos de aprender de Deus. Mas aí eu fico com Deuteronômio 29. As coisas reveladas são para o homem, mas as não reveladas são para quem? Para Deus. Muito obrigado. Amém. Obrigada, pastor, pela brilhante participação. E Deus se revelou ao homem. Sim ou não? Ele revela para mim e para você todos os dias. Quanto tempo nós temos aí? Que eu estou sem relógio aqui, missionária Maria José. O tempo. Oi? Uns 15? 5? Ô, Jesus. Não brinca. É esse Deus que se revelou ao homem. Sabe, lá em Filipenses, quero que você abra comigo a Bíblia, nós vamos já correr aqui. Lá em Filipenses, o Deus transcendente, olha que coisa linda. Sandra, tudo bem, Sandra? Lindeza. Essa igreja só tem gente linda, meu pai. Olha que coisa linda, lá em Filipenses 2, o Deus transcendente resolve então o quê? Se revelar ao homem, certo? A imanência de Deus revelada, a sabedoria de Deus revelada ao homem, Jesus. Ele manda Jesus, então a sabedoria no plano da redenção foi o quê? Cristo morrendo por nós. Parecia loucura, mas a sabedoria, Jesus ressuscita, deixa a igreja como a representante do Senhor. Aí Paulo vai falando aos filipenses, lá no capítulo 2, no versículo 6, até o 9. O Deus imanente. Bem aqui a gente termina. O vídeo está pronto? Está pronto o vídeo? Tá? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou
como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Esse é o Deus imanente, o Deus revelado. Lá em Salmos 145 e o versículo 18, ele diz assim, ó, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Deus da sabedoria, o Deus transcendente, o Deus imanente, é o Deus que a Degales adora, é o Deus que você adora. Você pode levantar a mão e adorar Ele aqui nessa manhã e dizer, Deus, como Tu és lindo, como Tu és maravilhoso, Senhor. Como eu sou pequeno diante de Ti. Eu entendo a Tua transcendência, a Tua imanência, a Tua sabedoria. Muito obrigada pela multiforme sabedoria que foi nos revelada lá na cruz. E hoje a igreja marcha confiante, porque nós temos um Deus que guerreia por nós. Amém? Eu agradeço a vocês pela paciência, por essa oportunidade. Eu gostaria de passar um vídeo, tá pronto aí, irmão? Já sai. Para a gente, existe uma linha agora chamada Designer Inteligente. Um grupo, tem como apagar essas luzes, será? Ou essa? Acho que é essa, né? O design inteligente. Eles estão descobrindo coisas sobre Deus que eu e você já sabíamos. Mas eu quero passar para você sair daqui dessa manhã assim, meu Deus, eu te conheço. Ou eu não te conheço. Ei, o tanto que você conhece dele, você não vai conhecer o tanto que a Bíblia revela. A gente não consegue, né, pastor? A gente não consegue, pastor Sérgio. Mas esse Deus que você e eu adoramos, se empolgue com Ele, sabe, se empolgue, Ele é demais. Ele cuida de nós nos pequenos detalhes. É o Deus transcendente grandão, parecendo inalcançável, mas é o Deus que te pega no colo, que te abraça e fala, eu cuido de você. Amém? Pode soltar, Deus abençoe. Você e eu sabemos que esse Deus é o Deus que nós adoramos. Agora o cientista descobre algo, sendo que eu e você já sabemos. Então, adore esse Deus. Eu agradeço muito ao pastor Zés, ao ministério, a nossa superintendente maravilhosa, a missionária Maria José. Obrigada pela confiança, pela paciência, aos irmãos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, viu?